Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast está acontecendo ao vivo durante o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia 2025 Belo Horizonte. E a gente teve uma mesa incrível com o Dr. Otávio Castello. E aí a gente trouxe ele aqui com um tema abordagem teórico-prática de como elaborar documentos médicos sem se meter em enrascadas. E eu achei bom esse tema, foi o Otávio que ajudou a construção, enfim. Bom, a recente publicação da resolução do CFM, número 2381-24, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu novas diretrizes, para emissão, gerenciamento de documentos médicos, visando garantir a segurança, a ética e a qualidade da assistência prestada aos pacientes. Hoje convidamos o Dr. Otávio Castello. Dr. Otávio é médico geriatra pela Unifesp, EMB, especialista pela SBGG, especialista em medicina legal e perícia médica pela UNB, pós-graduado em psiquiatria forense pelo IPQ USP, professor colaborador voluntário de psiquiatria da UNB, perito médico legista da Polícia Civil do DF, chefe da psiquiatria forense ML Brasília. Seja muito bem-vindo, doutor Otávio. Doutor Otávio, o currículo é maravilhoso e é a pessoa certa para conversar sobre isso. Como é importante, a gente entender e saber realmente como fazer um documento, como se comunicar. E o Dr. Otávio foi muito feliz ao começar a sua apresentação, quando ele fala em relação à sua comunicação, principalmente escrita. E eu queria que o senhor falasse para a gente como preparar um documento, em relação a quais as dicas que o senhor dá, pelas demandas diárias que a gente tem na geriatria e acredito que na psiquiatria também, no paciente de consultório, no paciente ambulatorial, no paciente do atendimento domiciliar, em que a gente emite documento a todo momento. Em primeiro lugar, quais as dicas que você dá para realização de um bom documento? Legal. Olha, primeiro, super prazer estar aqui com vocês, estar com a nossa audiência. Eu adoro falar desse assunto, sou um geriatra de carteirinha e a vida me levou também a ter uma segunda especialidade, que é a medicina legal. E é muito interessante, antes de responder sua pergunta propriamente dita, para saudar nossa plateia e fazer um comentário, Que congresso maravilhoso, A gente está tendo aqui, fazendo história, vendo esse congresso pujante, com muita gente, uma programação incrível. Quem não veio, perdeu. Lindo, é verdade. Mas venham sempre. E aí, o que acontece? A medicina legal é o uso dos saberes médicos a serviço do direito e do entendimento dessa correlação com o mundo do direito. Então, quando a gente vai fazer relatório médico, a gente vai beber dessa fonte científica que é a medicina legal. A vida me levou até essas duas especialidades a desenvolver sobre isso um aprimoramento do meu trabalho como geriatra. E aí, assim, quando a gente está falando de escrever bem, a gente está falando, em primeiro lugar, de se comunicar bem. A gente tem que ter clareza, concisão, coerência. E escrever tem as técnicas de escrita. E, de uma forma geral, a gente vê que os médicos tendem a escrever muito mal. Eles erram na ortografia, eles fazem construções que não são claras. Então, é preciso a gente aprender a escrever bem. Até para escrever rápido, a gente tem que aprender a escrever bem. E aí tem uma série de dicas, que são coisas simples de redação, de você usar, por exemplo, o sinônimos.com.br para saber termos analógicos, de sinônimos. Você saber fazer o lead, que é o que os jornalistas nos ensinam, você pegar um parágrafo e escrever quem, quando, como, quando, onde, porquê, quer dizer, você escreve um texto estruturando, dizendo exatamente a que veio, olha, este relatório é para tal coisa, relacionado a tal pessoa, você começa o seu texto dizendo o que é, você estrutura seu texto com lógica, com coerência das ideias numa sequência, você diagrama, faz uma coisa bonita, esteticamente agradável. Então, essas coisas, pode parecer isso, é óbvio, claro que é óbvio, mas quem não gosta de pegar um documento bem escrito, que dá gosto de você pegar para ler? E o contrário também, você pega uma coisa feia, só com letra maiúscula, sem pular parágrafo, tudo apinhado, sem espaçamento de linha, você não vai querer ler, Então, assim, a primeira coisa para você escrever bem é respeitar essas primeiras regras, E ser conciso. Eu gosto muito de um livro chamado Brevidade Inteligente, que está circulando bastante aí, tem ajudado muita gente a aprender a escrever melhor. Maravilha.
Na verdade, ser sucinto, harmonioso, né? Trazer ali a co-demanda, por que aquele documento foi redigido. Então, perfeito, excelente, obrigada. Bom, doutor Otávio, em relação à resolução do CFM 2381, até trouxe aqui de 2024, ano passado, o que ele trouxe de diferente em relação à emissão e à orientação para o profissional de saúde em relação a documentos médicos? Essa resolução é uma resolução muito interessante porque ela normatiza uma série de questões que haviam lacunas, isso dava muito problema ético legal, então ela fez assim um apanhado geral e consolidou esse assunto no entendimento ético legal. Agora, a gente tem assim desde os tipos de documentos, o que é um atestado, o que é uma declaração, o que é um relatório circunstanciado, o que é um relatório especializado. Ela explica tudo isso, né? E é muito interessante que os médicos leiam. Ela também explica quem pode pedir um relatório, quem não pode, o que é um laudo, o que é, enfim, os outros tipos de documentos. Mas eu vou destacar algumas coisas aqui que são de uso prático, né? Primeira coisa, quando você for escrever um documento, a partir de agora você tem que colocar, além um documento médico, obviamente ele tem que ter nome do médico, CRM, endereço, claro, timbrado se for o caso, né? Mas sempre você tem que colocar o nome e o CPF da pessoa que você está escrevendo o documento. O nome do paciente e o CPF dele. Isso é algo bem importante, porque a gente pensa, às vezes, em colocar o RG, a identidade, né? É porque o CPF também está se tornando a identidade nacional. Isso, né? aí que o doutor Mas é por isso que nos está o trouxe. CPF. Então, lá, e também, por exemplo, se o relatório foi pedido pelo filho, que o paciente é incapaz, você tem que colocar pelo filho, nome e CPF do filho. Exatamente. Né? Uma outra coisa que é interessante é que o carimbo médico vai tender a cair em desuso, né? E vai ser mais interessante usar assinatura digital. Mas lembrando que a assinatura digital não é colocar aquela fotinho, né, aquela imagem da sua assinatura que você escaneou, Sim, mas é uso com certificação digital, padrão ICP Brasil. E o senhor acha que seria mais seguro pela assinatura Isso digital? sempre é mais seguro e diminui muito a chance de falsificação. O carimbo pode facilmente ser falsificado, obviamente. Sim. Isso tem muitas coisas que são, mas a assinatura digital ela garante a autenticidade igual firma reconhecida em cartório. Né? Excelente. Então, e para um documento de dia a dia, né? Com certeza. Então, tem outras coisas que essa declaração trouxe, por exemplo, essa resolução trouxe. Perfeito. A diferença entre atestado e declaração. Né? Declaração é um documento que não é um documento necessariamente médico, qualquer pessoa do serviço pode emitir. Uma declaração de comparecimento é emitida pela secretária. Uma declaração simples. O atestado não, o atestado é um ato médico sempre. E é por isso que eu acho que a gente deve atestar e não declarar. Porque quando a gente atesta, você está valorizando que o seu ato é médico. Perfeito. Outra coisa é que para a declaração de comparecimento, ela não abona falta para servidor público. O atestado de comparecimento abona falta para servidor público. Perfeito também. O atestado contém CID também, né? Descreve alguma patologia ou ausência. Pode ter, mas assim, uma coisa também muito importante, sempre que você for dar um documento para o paciente, anota no prontuário, o paciente me pediu um relatório para tal coisa, forneci, ele autorizou colocar o diagnóstico. Até porque devido a muitas demandas, às vezes a gente esquece também do que a gente forneceu no dia, enfim. Tem isso e tem uma questão, a gente também. Tem, mas tem a questão ligada ao sigilo médico, porque antigamente, para você colocar o CID ou colocar o nome do diagnóstico, seja codificado pela CID ou seja por extenso, você tem que ter autorização do paciente, porque há entendimento que se poderia caracterizar quebra do sigilo, conforme o artigo 73 do Código de Ética. Sim. Quando você pede a anuência do paciente para colocar o diagnóstico e registra isto em prontuário, você está fazendo um ato médico para dizer, o paciente me pediu e autorizou que eu quebre o sigilo para entregar para ele o que ele está pedindo. E algo muito importante, a gente escreve pouco no prontuário. O prontuário ele é um documento de apoio e de resguardar mesmo o médico em relação às suas atitudes, né, perante ao paciente. Então, sempre deve ser registrado. Aí tem uma coisa né? super importante, tem um padrão, e a gente vê isso, eu, como médico legista, eu faço perícias indiretas que são baseadas em prontuário. E existe um padrão muito interessante. Os médicos mais antigos, que não são da era pré-digital, eles escrevem pouco. E os médicos mais novos, eles não escrevem muito, mas eles copiam e colam sempre. Sim. Então, você pega prontuários eletrônicos que eles são copiados e colados do primeiro ou último dia de internação, por exemplo, quando um paciente internado. Verdade. E isso é péssimo, porque você vê que o que está ali também não é real. Então, aquela coisa de escreva bastante para se proteger, também não vai funcionar se você escreveu demais. Escreva o que seja necessário, né? Escreva o que é real, o que é necessário, o que é e que condiz com aquele momento. Com certeza. Né? Otávio, que outras dicas que você pode dar em relação à confecção de um relatório médico? Isso é super legal, Mariana, pelo seguinte, a resolução, ela traz a norma, né, do que pode ou não pode fazer, mas tem coisas práticas. Então, por exemplo,
Um relatório sempre tem que ter, de preferência logo no começo, né? Por exemplo, relato para fins de... É muito comum as pessoas escreverem para devidos fins. Isso. É péssimo colocar isso. É recomendável de quê, nunca usar. Né? Qual a finalidade? Você relata para fins administrativos, escolares, laborais ou trabalhistas, judiciais, para fins de instrução de ação de curatela. Isso é tão importante. Ou seja, é muito seja importante. específico. Sim. Porque quando você for específico, não podem pegar aquele documento e desviar para outra finalidade. E muitos médicos, onde eu me incluo entre eles, já se lascaram por causa disso, porque o documento foi de uma forma maldosa usada para outra finalidade, depois é chamado para se explicar, coisa e tal. Perfeito. Além disso, tem uma outra dica importante, que é o seguinte, é conhecer as implicações. Eu disse agora há pouco que a medicina legal é a medicina a serviço do direito. Se você está escrevendo uma coisa, você tem que entender que aquilo que você está escrevendo vai produzir no mundo jurídico. Então, se você afirma que uma pessoa tem uma situação de saúde, para ela conseguir uma isenção de imposto, por exemplo, você tem que conhecer a norma que fala sobre aquela isenção de imposto, para que o seu documento seja condizente com aquela norma. Porque senão você pode, ou ela não consegue receber o que ela deveria pela lei, ou ela recebe uma coisa que ela não deveria receber. E você pode até mesmo ser responsabilizado pela sua imprecisão ao emitir um documento médico, porque afinal de contas você está afirmando uma coisa. Isso é a responsabilidade do médico na emissão dos relatórios, exatamente. Civil e criminal. Você pode ser responsabilizado, por exemplo, eu já vi perito que acabou concedendo benefício de isenção de tributos para uma pessoa de maneira incorreta e depois ele respondeu para devolver isso para o erário. Né? E, da mesma maneira, o artigo 302, por exemplo, do Código Penal, diz sobre atestado falso. No limite, alguma coisa dessa pode configurar atestar falsamente, dependendo da situação. Né? E uma coisa importante é aquilo que o senhor falou sobre o jeitinho, né? Não faz, é família amiga, né? Dá um jeitinho num CID que fique melhor. Arredonda, dá um jeito. Olha, um exemplo faz clássico, esse relatório para comprar um... Né? O exemplo clássico disso é o seguinte, por exemplo, os protocolos de medicação especial no Brasil, eles são muito estritos. Um exemplo na nossa área é que os nossos pacientes frequentemente precisam de medicação antipsicótica atípica para demência. Né? Só que o protocolo do Ministério prevê que é só para esquizofrenia refratária, CID-F29. Então, se você colocar CID de demência, não vai passar, vai voltar. O que muitos médicos tinham o hábito de fazer, e alguns ainda fazem? Colocam lá um CID de esquizofrenia, né? Mentem no relatório. Eles sabem que não é esquizofrenia, mas para o paciente conseguir o remédio, afinal de contas, coitado, ele não tem dinheiro. Eu até compreendo que a situação do paciente é ruim, mas ao fazer isso o médico está incorrendo em crime de falsidade ideológica. E ele pode ser chamado a responsabilidade. É uma exposição a um risco de um desfecho bem ruim. Né? Você quer ajudar alguém, mas você está se expondo a um risco que você não sabe nem qual é. Né? E aí o pessoal fala, nunca dá nada. Eu sou precavido porque eu já vi dar mais de uma vez problemas sérios para colega. Eu já vi, inclusive, quer ver uma outra coisa que as pessoas fazem, que sem saber... O sujeito trabalha no hospital público, aí ele vai fazer uma visita domiciliar de improviso, pega o receituário lá do hospital público, vai lá e usa o receituário do hospital público na atividade privada. Isso é. Improviso ali, não foi nada de mal, não foi por mal que eu fiz isso. Mas ele não é o seu paciente, ele não tem prontuário naquele local. Né? Eu já vi um médico em São Paulo ser demitido a bem do serviço público por causa dessa prática. Por causa do imbróglio que aconteceu e ele não teve como se defender. Agora, Otávio, e o profissional de saúde que estiver redigindo um documento e tiver dúvidas, por exemplo, sobre o documento? Existe algum canal de comunicação junto ao CFM, por exemplo, que ele pode entrar em contato? Existe a pessoa fazer uma consulta, mas isso é extremamente demorado. Então, na prática, o que acaba acontecendo é que a gente, por exemplo, na SBGG, a gente tem a Diretoria de Ética e Defesa, que acaba ocupando esse papel muitas vezes. Eu, lá no Distrito Federal, é muito comum as pessoas consultarem. Né? Inclusive, estou lançando aqui o Dr. Marco Túlio, o atual presidente, né, da SBGG, ele falou da proposta da gente fazer um curso desse assunto, né, para capacitar os médicos geriatras e outros sobre esse assunto. Eu acho aí lançada uma ideia, né? Fica uma ideia. Se a nossa audiência responder aqui que quer, a gente pode ver, se tiver interesse. Isso é perfeito. A gente pode fazer. Isso que o senhor fala em relação a essa interlocução direito e medicina, e, na verdade, eu, como médico, quando redijo um documento que tem desfechos aí importantes, eu tenho que saber para quê, qual é o fim e se realmente contempla, né, naquela... E tem mais umas coisas também, quer ver? Por exemplo, o grau de certeza, né? Às vezes uma família vem e fala assim, doutor, o advogado pediu para o senhor escrever desse jeito aqui, ó, porque senão eu não vou... Vem até com escrever já vem até com o texto pronto.
você não pode escrever uma coisa que você não concorde totalmente. E, na verdade, o médico não é obrigado a dar certeza sobre nada no que vai escrever. Mas você deve dizer, se você não consegue dizer uma coisa com certeza, então diga com que grau de certeza você pode afirmar sobre aquele estado ou fato, porque aí você não está incorrendo em erro e não pode ser responsabilizado. Perfeito. Né? Outra coisa importante, quem pode pedir relatório? Porque, olha só que interessante, né? O dever de sigilo é um negócio super sério no ordenamento ético da medicina. Então, muitas vezes, por exemplo, tem aquele paciente que já faleceu e a família vem e pede um relatório, pede cópia de prontuário, né? Ah, eu quero cópia do prontuário do meu pai, que o senhor acompanhou. Não pode. O sigilo é personalíssimo e ele vai para o túmulo. Se a pessoa morreu, o sigilo foi para o túmulo junto com a pessoa. Isso é muito interessante que você falou. Só pode entregar o prontuário, por isso, você só pode entregar o prontuário ou revelar, na verdade, o artigo 73 de revelar fato médico que você tenha conhecimento, mesmo que seja de conhecimento público, se você tiver expressa autorização do paciente, ou seja, autorização por escrito, né? Ou se for ordem de juiz ou mandado, que é ordem judicial, que é cumprimento de dever legal, ou... o curador também? O curador desse paciente? O curador é só um representante do paciente, né? Então, se o curador pedir isso, você tem que entregar, mas aí é como se o paciente estivesse te pedindo. Sim. Então, se o paciente te pedir, você deve entregar. Agora, se ele já morreu, o curador não é mais curador, porque a curatela acaba no dia que a pessoa morreu. É verdade. Né? Uma coisa também que é bem importante é a gente ter cuidado com quem pode pedir, porque às vezes você vê numa família, tem uma briga por causa de controle de patrimônio, quem vai fazer isso, e tem várias pessoas que querem relatório. São situações delicadas, espinhosas, que o médico tem que se precaver e ter muito cuidado para quem que ele vai entregar esse relatório. Isso é um assunto que dá para discorrer, não vai dar para a gente falar hoje, mas é interessante. E, doutor Otávio, quanto à inteligência artificial, o uso dela no relatório médico, me conta os recursos e o que o senhor acha que seria importante no advento do uso da inteligência artificial? Eu gostei muito quando você colocou do relatório médico circunstanciado, né, mais detalhado, quando a gente tem até as referências bibliográficas sobre o assunto. Então, fica algo muito completo e, assim, conta para a gente como é que pode utilizar esse recurso. O relatório ele ajuda muito para duas coisas, né? A primeira coisa que é bem útil é a organização de conteúdo. Então, por exemplo, eu mostrei na aula que eu peguei 12 arquivos PDF, né, e subi... De exames laboratoriais, de exame laboratorial, de imagem, de tudo quanto é coisa, neuropsicológico. Subi numa ferramenta, nesse caso eu usei o Note LM do Google, mas podia ser o GPT, o ChatGPT, o Gemini e outros tantos que a gente tem, o Claude Sonnet. Sim. E eu subi e dei um comando, né? Falei para ele, olha, você está recebendo um relatório, né? E você está recebendo esses arquivos, todos são relativos a exames subsidiários do paciente e tal. Faça um relatório sumarizando cada um e, ao final, um resumo geral. E aí, em questão de segundos, ele te dá um resumo geral. Se você precisa só de uma visão geral do caso, é extremamente interessante. E se ficar alguma dúvida, você vai conversando com a inteligência artificial e ela vai refinando aquele resultado. Fantástico, né? Não, é fantástico. Só saber utilizar. Imagina, eu achei maravilhoso. Você não precisa abrir 15 PDFs para olhar. Agora, numa outra frente, também tem uma coisa que a gente faz, que é para geração de conteúdo. E essa precisa ter bastante cuidado. Porque os geradores de conteúdo, eles ainda causam muita alucinação. É um termo técnico da inteligência artificial, ou seja, eles inventam coisa. Então, por exemplo, um colega, eu apresentei isso na aula, ele deu um comando assim, olha, eu quero que você faça um relatório para uma paciente de nome tal, colocou todos os diagnósticos que ela tinha, falou qual era a finalidade do relatório, que era fazer uma justificativa para uso no seguro-saúde para justificar determinados exames que ele pediu. Teste, colocou os exames que ele queria. Então, ele falou, essa paciente tem esse quadro clínico, essa idade, essa data de nascimento, esse quadro clínico, esses diagnósticos, né? Eu quero que você faça, ela tem esses sintomas, eu quero que você justifique esse relatório me dando pelo menos 5 referências bibliográficas de cada Isso uma. foi legal. E 30 segundos depois tinha um relatório lá super sofisticado, justificando cada teste, com referência científica, tá? Ele copiou e colou e mandou para o convênio para a autorização ser concedida. Mas depois sempre tem que dar uma olhada nisso em relação à sempre. Alucinação, até porque aí é que tá. a linguagem médica e, na verdade, a sua visão sobre o paciente ali, enfim. E outra coisa é que o comando, né, que é engenharia de prompt, você está assim, você tem que atuar como médico usando linguagem técnica, né? Você tem que explicar isso para a IA, você tem que checar. Agora, se você conhece o que a IA está gerando... Você está ensinando a ferramenta que você deseja, né? Enfim. E você tem que saber o conteúdo para o que ela gera, você poder validar, né?
Com certeza. Ou não validar. Não, e também. ler o documento todo para ver realmente se está condizente com o que se foi solicitado. Exato. Bom, e em relação a o que é fundamental saber sobre a isenção de imposto de renda? No caso, quando a gente fala de pacientes, principalmente de alienação mental. Quem contempla? Entendi. Conta para gente. A Lei 773 de 88, ela tem um rol taxativo de quais são as doenças que isentam de imposto de renda, né? Da retenção de imposto de renda na fonte. E aí, o rol taxativo significa que é só o que está escrito lá na lei, não pode adaptar, assim. Então, lá, por exemplo, tem cardiopatia grave, tem doença de Parkinson, tem estado avançado de Paget e por aí vai. E aí, o termo que mais usa, no nosso caso, né, na geriatria, é alienação mental. Sim. Só que esse termo não é um termo médico, é um termo jurídico. E o que é alienação mental? Então, a medicina legal, estudando o que é alienação mental, mostra que é um estado de incapacidade muito grave, incompatível com qualquer tipo de tarefa ou trabalho. Ou seja, uma pessoa que tem demência, não necessariamente ela tem alienação mental. É óbvio que nas fases finais da demência, todos vão ter alienação mental. Mas também é óbvio que nas fases bem iniciais, CDR1, por exemplo, ninguém vai ter alienação mental. Então, a pessoa vai cruzar a fronteira da incapacidade ao longo do desenvolvimento da doença. E esse relatório que é feito de isenção de imposto de renda, ele tem sempre que você, além de dizer que é para essa finalidade, e aquelas outras coisas que eu já comentei, que tem que conter nome, CPF e tal, ele tem que explicar, o paciente tem doença de Alzheimer, a doença começou em tal data, a incapacidade se instalou em tal data. Perfeito. Né? Exatamente. Na verdade, gostei muito do que o Dr. Otávio falou, inclusive, na palestra, em relação à data do início dos sintomas, né? A data da doença, que, na verdade, é retrospectiva aqui, com a data do início da incapacidade. Então, nem todos os pacientes portadores de síndrome demencial contemplam, né, isenção de IR pela alienação mental, ou seja, o paciente com uma fase inicial, na moderada talvez, né, uma moderada barra avançada, geralmente é na moderada 2/3, que eles cruzam essa fronteira. Né? Enfim, então assim, realmente a doença gerando impacto na funcionalidade. E nessa mesma visão, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar em relação à curatela. Ao documento da curatela, entender, esclarecer, a gente já teve um podcast, é uma pauta que eu gosto muito, mas nos conte o que é importante a gente conter nesse documento, Otávio. Olha, a curatela é um assunto, esse podcast eu acho que eu até recomendo, um podcast que está bem legal de ver, mas basicamente a capacidade de discernimento, né, está prejudicada, e aí, pelo processo judicial de curatela, a pessoa vai ser considerada incapaz para alguns atos de vida civil, né? E para isso, existem alguns domínios que a psiquiatria forense nos ensina. E é interessante que você diga para quais desses domínios a pessoa estaria incapaz. Então, por exemplo, qual o grau de capacidade dela para controle financeiro e patrimonial, para poder consentir tratamento, né, para consentir matrimônio e ou relação sexual, para votar, para dirigir veículo, para morar sozinho. São aspectos, são domínios que a psiquiatria forense formalmente elenca para a gente dizer sobre os pacientes, né, e o grau de capacidade. Mas é muito importante, quando você fizer um relatório de curatela, quando for feito um relatório, a coisa mais importante é que o operador do direito que receber e que for ler, ele tem que entender, ele tem que ser esclarecedor, ele tem que olhar, é como se ele estivesse vendo uma foto da pessoa na frente dele. Então, tem Alzheimer, mas como é que essa pessoa é? Qual é o grau de prejuízo funcional que ela tem e para quê? Olha, ela é incapaz, ela tem prejuízo funcional para isso, isso e isso, e ela tem habilidade funcional preservada para isso, isso e aquilo. E aí o exame do estado mental dela é esse, os testes dizem isso e isso, e por isso ela tem o prejuízo de discernimento prejudicado para, aí você coloca para que é. E como é importante em relação a descrever, né, o impacto de funcionalidade que a síndrome demencial dá, descrever isso em relação, é o que a gente falou do início, né, a comunicação escrita, em que você descreve o paciente que está ali. E algo que você fala que é muito importante, Otávio, em relação não cabe ao médico descrever quais atos de vida civil ou incapaz para atos de vida civil, né, e sim redigir ali no relatório médico realmente o que a gente está vendo do paciente em questão que necessita de contemplar, né, uma curatela em relação à patologia e os seus desfechos na vida desse paciente, né? Porque na verdade, dizer se é capaz ou incapaz para os atos da vida civil, rigorosamente, é uma atribuição de um magistrado. Quando o médico diz isso, na minha opinião, ele exorbita a função. Ele está dizendo para o magistrado o que o magistrado tem que interpretar. Então, é uma deselegância. Por isso que é melhor a gente ficar no território da medicina e dizer, olha, na minha opinião, na minha avaliação técnica,
este paciente era incapaz para estas tarefas ou estas questões do cotidiano. E daí descrevendo as atividades de vida diária, né? Isso que eu falo muito com os meus alunos quando a gente coloca em relação à repercussão da doença naquele momento daquele paciente. Enfim. Isso. Bom, a gente vai então finalizar o nosso podcast, que eu acho que foi super enriquecedor. E eu acho que tem que ser ouvido várias vezes, porque tem várias dicas aí práticas para o nosso dia a dia, né? Então, se protejam. Obrigado, doutor Otávio. E obrigada a você, ouvinte. Legal, foi um prazer estar com vocês aqui. A gente espera a gente estar numa próxima vez também. Até mais. Valeu.